Olá, pessoal, bom dia. Como é que vocês estão? Como está a rotina de estudos de vocês? Me diga aí as novidades daqui a pouco, tá? Agora é hora da aula, mas daqui a pouco nós vamos fazer um chat, né? E vamos conversar um pouquinho, né? Por enquanto, vamos começar a nossa aula, tá? Hoje nós teremos verbos no pretérito perfeito do indicativo, tá? Então, primeiro, você precisa saber que o pretérito perfeito do indicativo é um tempo que se utiliza somente no espanhol da Espanha, tá? No espanhol da América, se prefere utilizar o pretérito indefinido, que será assunto da nossa próxima aula. Vamos lá. Tcharam, passa aí. Por que não quer passar? Isso. O tempo do verbo indica o momento em que se realiza a ação, certo? Nós temos o tempo presente, o pretérito e o futuro. Em espanhol, os tempos verbais classificam-se em simples, compostos, imperfeitos e perfeitos. Simples, compostos, imperfeitos e perfeitos. Os simples são formados unicamente pelo verbo principal. Os compostos são formados pelo verbo auxiliar haver e o particípio do verbo principal, que é o nosso caso hoje do pretérito perfeito, tá? E o imperfeito indicam a continuidade da ação. Os tempos perfeitos ressaltam a delimitação temporal. Ele ressalta o tempo limite de que aquela ação aconteceu, certo? O termo perfeito tem o sentido de completo, acabado. E hoje nós vamos aprender o pretérito perfeito. Vamos ver formas e usos, certo? Então, vimos agorinha que o pretérito perfeito ressalta a delimitação temporal e ele tem um sentido completo, acabado. Quando é que nós devemos usar o verbo no pretérito perfeito do indicativo, né? Para que ele serve? Devemos usar para falar de acontecimentos ou processos no passado que ainda não foram concluídos ou que ainda têm efeito sobre o presente. Devemos usar também quando formos falar de acontecimentos que ainda são atuais para nós. Para nós conjugarmos verbos no pretérito perfeito de indicativo, a estrutura da oração ela vai precisar de marcadores de tempo. E em espanhol, normalmente os marcadores ou expressões de tempo que utilizamos com o pretérito perfeito se refere a períodos de tempo que não acabaram e também podemos usar o pretérito perfeito sem marcadores temporais, certo? Geralmente, nós usamos as orações com marcadores temporais, ok? E quais são esses marcadores temporais? Hoy, esta manhã, esta tarde, esta semana, este mês, este ano, estas vacaciones, este verano. O que quer dizer? Hoje, esta manhã, esta tarde, esta semana, este mês, este ano, estas férias, este verão, já, todavía no, alguma vez, várias vezes, sempre, nunca, jamais. Ou seja, ele é usado para expressar ações ou situações que ocorreram recentemente. Se eu contar para você alguma coisa que aconteceu comigo esta semana, eu vou usar o verbo no pretérito perfeito indicativo. Por quê? Porque esta semana ainda não acabou, certo? Aquilo que eu vou contar para você que aconteceu esta semana já aconteceu, sim, mas foi esta semana, aconteceu em um tempo muito recente, certo? E agora vamos ver a formação do pretérito perfeito. Qual é a estrutura da frase para formar o pretérito perfeito? Qual é a estrutura da oração? Ela é formada com o presente do indicativo do verbo haver, como auxiliar, e o particípio passado do verbo principal. Qual é o verbo principal? É o verbo que eu quero conjugar, certo? E o particípio, lembra? E a Bilene já deu essa aula para vocês ano passado. E esse ano ela também deu uma pinceladazinha aqui. Eu já conversei com ela.
tá? Então, como é que eu formo o particípio dos verbos regulares? São formados mudando a terminação AR por ado e as terminações ER ou IR por ido. Ou seja, eu formo o particípio dos verbos regulares. Se eles forem verbos de primeira conjugação, eu tiro a terminação AR e acrescento ado, a raiz do verbo. E se o verbo for de segunda ou de terceira conjugação, eu vou acrescentar ido, a raiz do verbo, certo? E como é que eu conjugo o presente do verbo haver? Lembre, verbo haver é um verbo auxiliar, certo? E para você conjugar um verbo no pretérito perfeito de indicativo, você vai usar o presente do verbo haver como auxiliar, mais o particípio do verbo principal, ok? E como é o presente do verbo haver? Yo, e. Tú, has. Ela, ella, usted ha. Nosotros hemos. Vosotros habéis. Ellos han. Ellas han. Ustedes han. E como é o particípio regular? Veja só, vimos agorinha. Então, eu vou formar aqui algumas frases usando os verbos que nós temos aqui, certo? O verbo cantar, beber e bebir. Eu quero chamar a atenção de vocês para o verbo bebir. Em português, é viver. Então, em português, o verbo viver é um verbo de segunda conjugação, certo? Mas em espanhol, ele é de terceira conjugação, ele é beber, beleza? Então, cantar, primeira, beber, segunda, beber, terceira. Então, vou conjugar esses verbos no pretérito perfeito, usando particípios, porque são verbos regulares, certo? Então, se eu quiser conjugar o verbo cantar, eu vou dizer: yo he cantado esta semana. Tu has cantado. Esta semana ele ha cantado. Esta semana nós outros hemos cantado. Esta manhã vosotros habéis cantado. Este ano ellos han cantado. Verbo beber. Yo he bebido. Tú has bebido. Él ha bebido. Ella ha bebido. Usted ha bebido. Nosotros hemos bebido. Nosotras hemos bebido. Vosotros habéis bebido. Vosotras habéis bebido. Ellos han bebido. Ellas han bebido. Ustedes han bebido. Verbo beber em pretérito perfeito de indicativo. Yo he bebido. Tú has bebido. Él ha bebido. Nosotros hemos bebido. Vosotros habéis bebido. Ellos han bebido. Então, se você for conjugar um verbo no pretérito perfeito e você não colocar o presente do verbo haver, você está errado. Se você tem que colocar o presente do verbo haver e depois o particípio do verbo que você quer conjugar. Lembrando que entre o presente do verbo haver e o particípio você não coloca nada. Veja, yo he cantado. Tu has cantado, ok? Agora, alguns particípios irregulares. Qual é o particípio do verbo abrir? Aberto. Cobrir? Cubierto. Decir? Dicho. Escrever? Escrito. Veja, abrir. Ele vai ganhar um i e um e, certo? É um verbo com ditongação. Da mesma forma, o cobrir. Cobrir, cubierto. Decir, dicho. Perceba que a maioria desses particípios terminam em to ou cho, certo? A maioria. Escrever, escrito. Hacer, hecho. Imprimir, impresso. Morir, muerto. Poner, puesto. Pudrir, podrido. Resolver, resuelto. Romper, roto. Ver, visto. Dormir, dormido. Ejemplos. Cadê? Hoy ha hecho buen tiempo. Este año quase não é viajado. Hoy ha hecho buen tiempo. Hoje fez
um bom tempo. Então, veja, aqui eu usei o marcador temporal, oi. Por que eu usei o verbo no pretérito perfeito? Porque o dia de hoje ainda não terminou, certo? Então, eu não posso dizer hoje hizo buen tiempo. Não. Hoy ha hecho buen tiempo. Hoje fez, fez um bom tempo. A, o presente do verbo haber, hecho, o particípio do verbo hacer, certo? Particípio irregular. Este año casi no he viajado. Este ano quase não viajei. No he viajado. Yo. Viajado, particípio do verbo viajar, certo? Hoy he ido a la casa de minha abuela. Hoje fui à casa da minha avó. Hoje, o dia ainda não terminou. Então, eu não posso dizer, hoje foi à casa de minha abuela. Não, porque o dia de hoje ainda não terminou. É um passado muito recente do momento em que eu estou falando. Então, se aquilo que aconteceu está mais próximo do momento que você está falando, então você vai usar o verbo no pretérito perfeito. Se ele estiver mais distante, você vai usar o pretérito indefinido, que será o assunto da nossa próxima aula, certo? Esta manhã, he leído el periódico. Esta manhã, li o jornal. Nunca he leído obras de Paulo Coelho. Nunca li obras de Paulo Coelho, certo? Veja, na primeira oração eu usei o marcador temporal hoy, na segunda eu usei este ano, na terceira hoy, na quarta esta manhã e na última nunca, marcadores temporais. Agora veremos algumas orações sem marcadores temporais, certo? No he hecho las actividades. Não fiz as atividades, certo? Minha abuela não ha tomado suas pílulas. Minha avó não tomou suas pílulas. Minha avó não tomou seus remédios, seus comprimidos, certo? Então, você vai ver agora, veja só, muito fácil. Como é que eu conjugo um verbo no pretérito perfeito do indicativo? Eu vou conjugar com o presente do verbo haber como auxiliar, mais o particípio do verbo principal, certo? Então, nós temos aqui algumas perguntas, certo? Eu vou dar um tempinho para vocês responderem estas questões agora mesmo. Aqui você olha, pensa um pouquinho e responde, tá? Então, com certeza você está com papel e caneta aí e você vai olhar a pergunta e simplesmente responder. Escrever aí a resposta. Daqui a pouquinho eu passo o slide e veremos as respostas. Olha o exemplo. Que ha hecho Maite hoy? O que foi que Maite fez hoje? Né? Que foi que a Maite fez hoje? Aí você vai responder. Ela disse a verdade ao seu chefe, certo? Decirle, verbo decir, le a ele, né? La verdad a su jefe. Então, como eu vou responder esta pergunta usando o verbo no pretérito perfeito com a dica entre parênteses? Maite lê a ele, ao seu chefe, certo? Ou lê. Decir-lhe. Eu tenho o verbo no infinitivo e lembre da nossa aula de pronome complemento, tá? Verbo no infinitivo, o pronome vem depois. Verbo conjugado, o pronome vem antes, certo? Decir-lhe. Então, na hora que você for conjugar o verbo decir no pretérito perfeito, lembre que este pronome lhe será colocado antes do verbo, certo? Então, Maite, lê. Agora eu vou conjugar o verbo decir no pretérito perfeito. Ha dicho, certo? Verbo decir, verbo irregular. O particípio de decir, dicho. Maite, lê, o pronome complemento. A, presente do verbo haber, dicho, particípio do verbo decir, e depois o marcador temporal. Na oração, na pergunta não tem o oi, então, oi, agora o resto da frase. La verdad su jefe. ¿Qué ha hecho Maite hoy? Maite le ha dicho hoy la verdad a su jefe.
O que foi que a Maitê fez hoje? A Maitê disse a verdade ao seu chefe, certo? Aí agora, olha o que vocês vão responder. Que ha hecho Lucia depois de comer? Escrever a seus padres. Então, você vai colocar o verbo escrever no pretérito perfeito. Lembre que primeiro vem o pronome, o presente do verbo haber e depois o particípio do verbo escrever e o resto da frase, tá? Que ha hecho Lucia depois de comer? Aí você vai falar. Tcharam, depois de comer, Lucia, tararam, tararam, certo? Que ha hecho Carmen antes de sair? Que ha hecho Carmen antes de sair? O que foi que a Carmen fez antes de sair? Ela telefonou para o Manolo, certo? Aí você vai dizer que antes de sair, a Carmen telefonou para o Manolo. Que ha hecho Frederico este fim de semana? Frederico foi ao teatro. Então, você vai dizer que este fim de semana, o Frederico foi ao teatro. Que ha hecho Júlia e Ramon a chegar ao trabalho? O que foi que a Júlia e o Ramon fizeram quando chegaram do trabalho? Você vai dizer que eles abriram as janelas, abriram as ventanas. Que ha hecho Soledad esta tarde? O que foi que a Soledad fez esta tarde? Você vai dizer que esta tarde a Soledad voltou de viagem. Volver, verbo voltar, irregular também, tá? Que ha hecho Helena este ano? O que foi que a Helena fez este ano? Você vai dizer o que foi que a Helena fez este ano? Ela trabalhou muitíssimo. Trabalhar muitíssimo. Então, letra A, escrever. B, telefonear, ligar, né? C, verbo ir. D, verbo abrir. E, verbo volver. E EP, verbo trabalhar. Respondam aí. Eu vou ficar esperando. Eu vou ficar esperando. Eu devia ter relevado uma musiquinha, né? Era para botar aqui a musiquinha tocando. Vamos responder? Que ha hecho Lucia depois de comer? Lucia ha escrito a seus padres. Aqui é para dizer que ela escrevia a seus padres. Verbo escrever, escrito. O presente do verbo haber, ha. Então, ha escrito a seus padres. Que ha hecho Carmen antes de sair? Verbo telefonear. O particípio telefoneado. Se é Carmen, então ella ha, né? Que ha hecho Carmen antes de sair? Carmen ha telefoneado a Manolo. Carmen ha telefoneado a terceira pessoa do singular, que é Carmen, ella, telefoneado, particípio do verbo telefonear, para quem? Para Manolo. Que ha hecho Federico esse fim de semana? Ele foi ao teatro, verbo ir. Que ha hecho Frederico este fim de semana? Frederico ha ido ao teatro. A Frederico, terceira pessoa do singular, ele ha ido, particípio do verbo ir. Epa, opa. Letra D. Que ha hecho Julio y Ramón al llegar al trabajo? O que foi que eles fizeram? Abriram as ventanas, né? Abrir, o particípio do verbo abrir, abierto. Que ha hecho Julio y Ramón al llegar al trabajo? Han abierto las ventanas. Julio y Ramón, ellos, são eles. Terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural, han abierto, o particípio do verbo abrir, las ventanas. Letra E. Que ha hecho Soledad esta tarde? O que foi que a Soledad fez esta tarde? O que foi que ela fez? Ela voltou de viagem. Verbo volver. Que ha hecho esta tarde? Soledad, terceira pessoa do singular, ella. A. Volver, o particípio de volver, vuelto. Então, cadê? Eu voltei? Que ha hecho Soledad esta tarde? Soledad ha vuelto de viaje. Soledad voltou de viagem. Vuelto, particípio del verbo volver. Que ha hecho Helena este año? Helena, que é terceira pessoa do singular, o particípio de trabalhar, trabajado,
muchísimo. Helena ha trabajado muchísimo. Vamos voltar? ¿Qué ha hecho Lucía después de comer? Lucía ha escrito a sus padres. ¿Qué ha hecho Carmen antes de salir? Carmen ha telefoneado a Manolo. ¿Qué ha hecho Frederica este fin de semana? Frederica ha ido al teatro. ¿Qué ha hecho Juli jamás al llegar al trabajo? Juli jamás ha abierto las ventanas. ¿Qué ha hecho Soledad esta tarde? Soledad ha vuelto de viaje. ¿Qué ha hecho Elena este año? Helena ha trabajado muitíssimo. E chegamos ao final da nossa aula. Nós temos aí alguns balões com algumas falas. Eu he brincado, eu brinquei. Tu has comido, você comeu. Ele ha subido, ele subiu. Ele ha amado, ela amou. Você ha bebido, o senhor bebeu ou a senhora bebeu. Nós hemos dormido, nós dormimos. Vosotros habéis caminhado, vocês caminharam. Ustedes han leído, vocês leram. Ellos han consentido, eles consentiram. Ustedes han leído, os senhores leram, né? Reforçando as situações em que é usado o tempo pretérito perfeito do indicativo, né? Devemos usar para falar de acontecimentos ou processos no passado que ainda não foram concluídos ou que ainda têm efeito sobre o presente, sobre este momento que eu estou falando, certo? Que você está falando. Como nós formamos o pretérito perfeito? Com o presente do verbo haver como auxiliar, mais o particípio do verbo principal. Então, deem uma olhada nesse conteúdo, deem uma olhada nas atividades que está lá na plataforma, tá? Responda a atividade. Amanhã eu posto o gabarito, beleza? Qualquer dúvida, vamos lá para o chat, tá? E aí vocês perguntam e eu respondo, beleza? Beijo no coração e até a próxima aula. Hasta pronto!